Esse texto que, assim, desafiou e falou muito ao meu coração, mais ou menos um mês, numa leitura bíblica, e eu quero pedir que você abra a sua Bíblia nesse texto, um texto bem conhecido de todos nós, Romanos capítulo 8, a partir do verso 28. Vamos ler. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas no matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, eu quero pedir graça e misericórdia. Ó Deus, graça e misericórdia, porque essa é a tua palavra. Se o Senhor não revelar, ó Deus, os nossos corações não vão aquecer, as nossas mentes não serão iluminadas. Deus, se o Senhor não tocar, nós não seremos curados de nossas lepras. Então, ó Deus, eu peço que o teu Santo Espírito fale à tua igreja. Tem misericórdia, ó Deus, do vaso. É de barro, por isso eu peço que o Senhor encha com teu azeite. Ó Deus, que venha transbordar com poder e graça. Ó Deus, eu rogo que naquilo que eu falhar, pecar, errar, que o teu Santo Espírito fale à tua igreja, é a tua igreja, é a tua noiva, ó Pai, reunida aqui em torno do teu nome. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, mesmo não parecendo, nós vimos, Deus sempre está ao nosso lado. Sabe, nós vimos o quanto é poderosa essa epístola, como que o apóstolo Paulo ele vai construindo a epístola, como que ele vai trabalhando essa epístola que, sem dúvida, é uma dos livros mais sistemáticos que nós temos na Bíblia. Né? Você pega, por exemplo, o livro de Atos, como que é uma construção histórica de fatos, de evento, narrativo. Como que o livro de Romano é um livro jurídico, um livro técnico, um livro teológico. E o apóstolo Paulo ele começa já o capítulo 1 mostrando isso, mostrando o poder do Evangelho, o que o Evangelho faz, mostrando que a criação, ela profanou a sua caminhada, optou por caminhos errados. Então ele vai mostrando esse caos, e ele vai mostrando que nós estamos separados, condenados, sabe, condenados, destituídos da glória de Deus, no capítulo 3. Só que daqui a pouco o apóstolo Paulo entra no caminho da justificação, mostrando o poder e mostrando que essa justificação que nos redimiu, que pagou a conta, trouxe paz com Deus, trouxe união com Cristo e nos libertou da lei. Nos libertou da lei. A lei que apontava o pecado, a lei que aponta o erro, a lei que nos condena.
mas que não traz solução, como um aparelho, como um exame. Mostra lá, está doente, mas não dá o tratamento. Então a lei é isso, só que o apóstolo Paulo rasga o coração no capítulo 7 e ele fica dizendo: eu não consigo fazer o que é certo, eu quero fazer, mas eu não consigo, porque a lei que habita em mim não me permite, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas aí ele grita: mas graças a Deus em Cristo Jesus, nosso Salvador, que nos libertou. E aí ele começa o capítulo 8 falando da vida do cristão com o Espírito, essa vida transformadora que muda o homem completamente, que muda um local, que muda uma sociedade. E nós fomos caminhando, e caminhando nessa trilha desse caminho, nesse capítulo 8, até que o apóstolo Paulo, escrevendo sistematicamente, mostrando conteúdo, ele para como alguém que está escrevendo algo técnico e não consegue mais prosseguir, e agora entra num caminho de louvor e adoração a Deus. E é esse texto a partir do verso 28. O apóstolo Paulo ele fica maravilhado com a grandeza da salvação, com o poder da salvação e com a vida do Santo Espírito de Deus. E ele insere no mesmo texto poesia, canção e exaltação. E aí nós vimos as 5 verdades inabaláveis que ele traz nesse texto. Vamos ver agora à noite as 5 afirmações incontestáveis e 5 perguntas sem resposta, perguntas retóricas, que ele faz nesses 12 versos. Sabe, mesmo não parecendo, Deus sempre está do nosso lado. O apóstolo Paulo ele está cercado por inimigos. Ele já foi traído, ele já apanhou, ele já foi humilhado, ele já perdeu bens, ele já sangrou. Aos Gálatas, ele vai dar um grito quando os Gálatas começam a impor práticas a cristãos novos, práticas legalistas. E ele vai falar com eles: olha, vocês não podem fazer isso. E eles o acusam de ser frouxo, mostrando: você é um frouxo. E ele diz algo impressionante para os Gálatas. Ele diz que vocês nunca mais me incomodem, porque no meu corpo eu trago as marcas do Evangelho. Então nós estamos falando de uma pessoa que tem no seu corpo marcas. Ele, para servir a Deus, ele foi marcado. Se 3 vezes ele foi chicoteado, quantas marcas? Quantas vezes que suas costas foram abertas, sangraram? Quantas vezes que ele sangrou? Quantas vezes? Uma vez ele desmaiou, outra ele teve que se fingir de morto para sobreviver. Foi apedrejado. Então, é alguém que está falando para a gente o seguinte: olha, mesmo não parecendo, então ele tinha todos os motivos, ele tinha toda uma situação que mostrava assim para ele: olha, Deus não está com você, Deus não está nessa situação, não é possível, depois de todo esse sofrimento. Mas ele, nesse texto, ele mostra: mesmo não parecendo, Deus está do nosso lado. Deus está do nosso lado. E ele começa a fazer essa intervenção através de algo que mexe com estrutura, com fundamentos. Ele começa o verso 28 falando que nós sabemos. Sabe, não é um saber cognitivo, não. O apóstolo Paulo não está falando disso, de um saber acadêmico, ou de um saber, de um aprendizado humano. Ele diz: não é isso, nós sabemos porque algo aconteceu conosco. E ele diz: olha, não sou eu que sei, não é a liderança, nós sabemos. Nós quem? Aqueles que vivem uma vida não debaixo da lei, mas debaixo do poder do Santo Espírito de Deus. Quem vive debaixo desse poder sabe. Sabe o quê? Sabe suas convicções. Então ele vai falar das convicções e de como elas são necessárias para a vida do cristão. E aí, lembrando a frase de Karl Barth, que diz o seguinte:
A convicção é a intérprete da vida. Sabe, a sua vida vai ser interpretada e vai ser vivida a partir das suas convicções. Karl Barth, no seu comentário de Romanos, ele diz: esse é um caminho que, se você não tiver convicção, não tem como você permanecer nele, porque ele é um caminho que se exige. Ele é um caminho que tem custo, sim. A salvação, ela é de graça. Mas a unção tem um preço. A vida piedosa tem um preço. E se você não entender isso, você não tem como ficar nesse barco. E aí vimos, a partir do verso 28, que nós necessitamos de convicções, nós necessitamos de fundamentos, e eles têm que ser bem alicerçados. Por quê? São as convicções que moldam as nossas emoções e os nossos pensamentos. E vimos, num ambiente como o nosso, numa época como a nossa, que hoje nós caminhamos muito mais por nossas emoções. Se há um tempo atrás, influenciado por algumas filosofias, nós passamos a andar pelo racional, vivendo uma vida racionalista, eu creio, eu sei, então eu penso, então eu faço. Hoje eu sinto, se eu sinto, tá bom. Se ficar tranquilo para mim, então esse é um caminho bom. Só que em muitos momentos nós não vamos sentir nada, nós não vamos experimentar nada, mas nós temos uma certeza de que Deus falou conosco, de que aquilo é verdade. A situação vai parecer contrária, vai dar pavor, vai trazer medo, mas nós vamos ter algo dentro da gente falando: não, eu falei, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra vai ser fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então as convicções, elas moldam as nossas decisões. Sabe, nossas decisões, elas têm sido tomadas, muitas das nossas decisões, por aquilo que vai nos fazer bem, por aquilo que vai trazer proveito, por aquilo que vai ser ganho. Não, nossas decisões, elas devem ser moldadas por nossas convicções. Porque, se assim não for, nós vamos nos deparar com situações onde nós vamos perder, mas vamos, por causa das convicções, entender que o perder é ganhar, e às vezes o ganhar é perder. Então João Batista, ele tomou uma decisão, ele tomou a decisão de viver a partir de mel, silvestre e gafanhoto. Ele tomou a decisão de viver com pele de animais. Ele tomou a decisão de viver no Jordão, no deserto. E todos nós sabemos, segundo narra Lucas capítulo 2, que ele era, por direito, o sumo sacerdote. O pai dele era quem? Zacarias, que era o quê? Sumo sacerdote. Só que o império comprou os sacerdotes, o império extorquiu, o império controlou pelo demônio do dinheiro, Anás e Caifás. Ele falou: estou fora desse jogo. E ele foi viver literalmente à margem, mas tomou uma decisão por causa de suas convicções. Elas moldam nossas ações, a nossa movimentação. Então nós precisamos de convicção. É por isso que o apóstolo Paulo começa esse verso 28 dizendo: nós sabemos. E aí, lembrando a frase de Jonathan Edwards falando que essas convicções, elas não vêm porque alguém pregou, porque alguém simplesmente ensinou, porque alguém trouxe um conhecimento. Não, mas elas vêm a partir de um sentimento, de algo que atinge a nossa consciência, algo que atinge os nossos pensamentos e radicalmente nos transformam. Isso ele vai chamar de conversão. Então entramos no caminho das 5 verdades inabaláveis e vimos a partir do verso 28 que Deus age, um Deus que está em movimento, um Deus que estava no trono e saiu do trono. Ele está agindo, ele não está parado. Eu sei que algumas traduções, como a Ferreira, como a revista a Almeida Revista e Atualizada, diz que todas as coisas cooperam. Eu peguei aqui
a tradução da Nova Versão Internacional e Almeida século 21, que ao invés de tudo coopera, a melhor tradução para essa palavra no hebraico é Deus age. Deus age, um Deus que está em movimento, um Deus que foi, um Deus que vai, um Deus que está agindo no meio do seu povo, um Deus que está em movimento. O Santo Espírito, ele está em movimento. Jesus se movimentou, o Espírito de Deus se movimenta. E ele age para o quê? Para o bem. Para o bem, não para fazer mal, sabe? Um Deus que age para o nosso bem, um Deus que age para o bem do seu povo, um Deus que vai ligando a história, um Deus que vai agindo, algo que você não entende aqui, que você acha que não foi bom para você, uma porta que se fecha, lá na frente, você vê o livramento do Senhor, o livramento do Senhor. Um dos momentos mais tensos que eu tive com a minha mãe, e foi algo muito, muito difícil mesmo, eu fiquei com muita raiva, com muita chateação. Claro, já contei algumas histórias sobre minha mãe aqui, ela não está aqui, então não assiste a internet, então vou falar aqui. Mas vocês sabem, assim, a minha mãe, assim, não existe conversa, é uma pedagogia assim, muito prática, né? Muito prática com ela. Uma vez eu estava assim, para entender a pedagogia dela, a professora no colégio chamou minha mãe e falou o seguinte: olha, o seu filho, olha, dona Lúcia, ele é muito agitado, na hora aqui na sala, ele fica correndo, ele vai para lá, ele vai para cá, ele faz isso, ele não para. Aí minha mãe, ele está assim, tá bom. Essa escola ficava em São Cristóvão, nós morávamos em Parque Alegria, lá no Caju. Aí terminou, ela olhou assim para mim, ai meu Deus do céu. Eu já ficava pensando o que ia acontecer. Ela falou, então você está com ânimo, né? Você gosta de correr, né? Tudo bem, nós vamos a pé para casa. E ela me colocou até em casa correndo. Não, você não vai andando, não, correndo. Você não gosta de correr? Nunca mais eu corri dentro da sala de aula. Então, minha mãe, ela tem essas práticas, assim, uma coisa bem interessante. É uma verdade que agora com o neto é o rei da vida dela. Então, eu falo assim, mãe, o que aconteceu com você? Você mudou. Logo agora, me ajuda. Então, Deus age para o bem. Mas eu tive um estresse muito grande com ela. Foi quando eu terminei a antiga 4ª série primária. Eu estudava nessa escola e tínhamos que mudar, porque a escola só ia até a 4ª série primária, uma escola do município. E eu tinha 2 opções de escola. Eu queria uma escola perto da comunidade que eu morava, porque toda a minha turma estava indo para lá. E ela falou, você não vai. Eu falei, eu vou. Eu falei, eu já sou grande. Ela falou, aqui em casa, quem paga o pirão, manda na mesa. Aqui em casa, quem paga o pirão. Aí eu falei, eu vou sair de casa. Eu pensei, claro que eu não falei com ela, porque se eu falo, eu sei o que acontece. Mas eu falei, eu vou sair, eu não vou aguentar. E eu lembro que eu fiquei meses, que eu fiquei com raiva, eu ia para aquela escola chorando, eu ia para aquela escola amargurado, eu ia para aquela escola com raiva, eu, não produzi bem. Mas 5 anos depois eu percebi o livramento que foi. Toda a minha turma que foi para aquela escola dos meninos, eu participei do sepultamento de quase todos eles. Todos entraram no caminho do tráfico. Então, eu percebi que Deus age, Deus vai agindo. E coisas que nos parecem caóticas, é Deus agindo. E Ele vai mostrando os desígnios dEle lá na frente. E Ele age para o bem em todas as coisas, não em algumas, são em todas. O apóstolo diz, olha, não é só em parte, não só naquilo que deu certo, não só naquilo que foi bom, em tudo mesmo, em tudo. Vocês imaginem, meus irmãos, os cristãos que vivenciaram a perseguição que explode em Jerusalém a partir de Atos 7. Você consegue imaginar aquilo? A igreja está vivendo um ápice. A igreja um dia tinha 120 pessoas. Um homem semi-analfabeto prega, Pedro. 3.000 se convertem. De 120 ela vai para 3.120. Lá na frente, um outro homem, Pedro de novo e João, agora 2 pregam, e mais 5.000 se convertem.
Essa igreja está explodindo, experimentando maravilhas, impactando. Daqui a pouco, um líder, um homem de Deus, é assassinado, é martirizado barbaramente, sem direito a julgamento. Vocês imaginem o sofrimento daquela igreja. Eles começaram a fugir, eles começaram a correr, eles começaram a se movimentar. Você imagine as reuniões de domingo à noite. O que está acontecendo? Por que Deus está permitindo isso? Hoje nós olhamos para a história e entendemos. Se aquilo não tivesse acontecido, o Evangelho não teria chegado até aqui. Teria morrido em Jerusalém. Tito, no ano 70, destrói Jerusalém. Os saduceus acabaram. Os fariseus sumiram e o cristianismo ganhou o mundo. Poder de Deus, Deus age, por quê? Para o bem daqueles que o amam, é para o nosso bem. Sabe, o remédio às vezes parece amargo. Uma das cenas mais desafiadoras para mim na criação do nosso filho era a época da vacinação, ele bebê, e eu levando para vacinar. E eu lembro em algumas cenas bem chocantes, eu segurando o Sam, e ele gritando. E quando ele olhava para mim, nossa, aquilo parte o coração. Eu ficava pensando assim, nossa, o que ele está pensando? Ele me segura para alguém me agredir. Porque era isso que eu fazia. Eu segurava para a enfermeira aplicar a vacina. E até hoje ele não gosta de vacina. E eu faço isso, continuo fazendo isso. Só que cada vez mais ele vai entendendo que aquilo é para o bem dele. O bem dele. Porque eu o amo. Então o remédio pode até ser amargo, mas é para o bem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí duas coisas que o apóstolo Paulo vai fechar nessas 5 verdades inabaláveis: o chamado e o propósito. Ele diz, olha, nós fomos chamados, nós que entendemos, que vivemos essa vida no Espírito, nós fomos chamados. E a partir desse chamamento, dessa convocação, nós recebemos um propósito de mudar, de transformar, de impactar essa terra. E esse propósito, quem dá não é uma denominação, não é um líder, é o Santo Espírito de Deus. De Deus, como diz mesmo o apóstolo em muitos momentos, em muitas epístolas, eu, apóstolo do Senhor Paulo, chamado como ministro para os gentios. Fui chamado e recebi um propósito. Então o apóstolo Paulo, ele para de novo, como se não bastasse esse verso 28, como se não fosse necessário, mas parece que algo toma conta do seu coração, algo impacta de tal maneira que, de novo, agora com 2 versos, ele começa a chamar a atenção dos seus ouvintes, com 5 afirmações incontestáveis, nos versos 29 e 30. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também os chamou, e aos que chamou também os justificou, e aos que justificou também os glorificou. O apóstolo Paulo, ele começa a mostrar aqui 5 afirmações, que são incontestáveis. E a primeira afirmação é essa: Deus de antemão nos conheceu. De antemão ele estabeleceu um relacionamento. O apóstolo Paulo diz, olha, nós não caímos nessa caminhada por um acidente. Se você não é um acidente nessa vida, quanto mais na caminhada cristã. Ninguém cai de paraquedas nessa caminhada. De antemão ele nos conheceu. Davi, ele entende muito bem isso, muito bem. É bem interessante nós olharmos essa palavra que é traduzida por conhecimento e pensarmos no que é o conhecimento em todo o Antigo Testamento. Quando Jacó
diz o texto, conheceu sua esposa, ele não conheceu o sobrenome, o CPF dela, ele se relacionou com ela, ele passou a ter intimidade. Então, o conhecimento é intimidade. Sabe, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é o seguinte, olha, nem você conhece plenamente você, nem eu me conheço plenamente, mas ele de antemão me conheceu, ele sabe cada fio que tem na minha cabeça, cada um que cai, cada unha que eu corto, ele sabe tudo, a minha entrada e a minha saída, ele de antemão, sabe, Deus nunca é pego de surpresa. Sabe, nós podemos receber um diagnóstico, uma fatalidade, mas de antemão ele conhece e conhece tudo que se passa na nossa vida. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, mostrando aqui é o seguinte, ele conhece sim o mundo, ele sabe tudo desse mundo, mas ele sabe tudo sobre você também. Também. Sabe, ele sabe tudo sobre nós também. Então essa é uma afirmação, sabe, é uma afirmação que ele vai trazer, que ele vai mostrar para todos nós, sabe, um caminho que nós precisamos nos lançar. Nós precisamos. Quando Davi, ele entende isso, quando ele percebe isso, como é narrado lá no Salmo 139, ele pede algo a Deus. Né? Numa linguagem moderna, ele fala assim, Deus, o Senhor sabe tudo ao meu respeito, me dê feedback. Porque ele diz, Senhor, sonda-me. Deus, passa pelo meu coração, varre a minha mente. Sabe, isso é uma verdade que nos livra de muitos males. Muitos pedem feedback. Hoje nós pagamos pessoas para darem feedback. O que é um auditor? Alguém que vai dar feedback. O que é uma auditoria? É um movimento de examinar para dar feedback. O apóstolo Paulo diz, existe alguém melhor do que qualquer auditor, do que qualquer consultor, que sabe tudo ao seu respeito, que de fato vai te mostrar quem você é. Então ele diz, entre no quarto secreto, porque você já está nu, tudo está nu para ele. Fale, Senhor, me sonda, mostra de fato quem eu sou, O apóstolo Paulo, ele sabe do que ele está falando, porque no capítulo 7 ele diz, eu já percebi que eu acordo todo dia falando, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou orar, hoje eu vou ofertar, hoje eu vou cuidar das minhas ovelhas, hoje eu vou ser um bom liderado. E ele diz, tudo isso que eu quis fazer eu não fiz. E aquilo que eu falei que eu não ia fazer, eu fiz isso. Eu falei que não ia acompanhar mais esse time, que é uma vergonha essa eleição, é um caos tudo isso. Eu falei que não ia acompanhar mais campeonato nenhum. Eu falei que não ia assistir mais série nenhuma. Eu falei que esse ano eu ia me dedicar mais. E agora eu me pego fazendo isso. Eu falei que não ia fazer mais fofoca. Eu falei que não ia mais mentir. Eu falei que não ia mais acochambrar no trabalho. Mas agora eu estou fazendo tudo isso. Peça para ele fazer um check-up constantemente, porque de antemão ele te conhece. Ele sabe quem é você. Como um marido que conhece intimamente a sua esposa e uma esposa o seu marido. Assim é o Senhor com você. Mas há uma segunda, ele diz, também os predestinou. Quem? Aqueles que ele conheceu, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe, meus irmãos, nós não podemos fugir, é um assunto tão delicado que até cai aqui o trem, né? Nós não podemos fugir de alguns assuntos que são na Bíblia, e nós precisamos ser cristãos maduros, caminhar, e não entrarmos em caminhos de meninice, brigando por coisas bobas e pequenas, sabe, coisas que não valem a pena, que não edificam. Sabe, uma vez os discípulos encontraram, e os discípulos João, Tiago e Pedro,
encontraram um grupo de pessoas que estavam expulsando demônios e falando em nome de Jesus. E eles chegam para Jesus e falam o seguinte: olha, esse pessoal não anda com a gente, estão fazendo isso em teu nome, vamos mandá-los parar. Jesus falou assim: como assim? Como assim? E ele diz: quem não é contra nós, é por nós. Sabe, no meu exame de concílio, alguém perguntou: qual é a sua convicção sobre a salvação no que diz respeito à presciência e à eleição? Sabe qual foi minha resposta? Esse debate está na pauta há 458 anos. Não sou eu que vou resolver isso agora. Sabe qual é o ponto entre a presciência e a eleição? O ponto é: o homem precisa ser salvo. Esse é o primeiro ponto. O homem carece de salvação. Assim como você carece de alimento, assim como eu careço de alimentação, de oxigênio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: a salvação é um mistério. A salvação é um mistério. A salvação é como aquela sarça, é misterioso, não dá. Sabe, o teólogo da Holanda foi nosso irmão, nós vamos encontrá-lo na glória celestial. Jacob Armínio é nosso irmão, assim como o teólogo da Suíça também é nosso irmão, João Calvino também é nosso irmão. Não importa qual seja a linha, nós somos um único povo, e esse povo é que vai mudar esse mundo, porque não importa se você passa por um lugar e está escrito: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vou te aliviar. E você olha aquele dizer, e o que é que você diz? Você entra. Mas quando você entra nesse lugar, você olha para dentro e tem lá um outro dizer: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. É um mistério. É um mistério. É mistério. E nós somos os dois constantemente, porque quando nós estamos de joelhos, nós corremos para o teólogo da Suíça: Deus, converte o meu irmão, e todo dia eu choro por isso. Muda a vida do meu irmão, ó Deus. Toca no coração dele, como o Senhor fez com Saulo de Tarso, como o Senhor fez comigo. É difícil. Eu falo: muda, Deus. Até quando? Até quando? É choro. E você ora e pede para quem fazer? Deus. Deus, ninguém ora. Ninguém ora. Oh Deus. Oh Deus, o meu pai vai te aceitar, tá? Aguarda um tempo. Não é assim. Nós falamos: Deus, muda a vida dele. Muda, transforma. Mas quando nós estamos com ele, nós pregamos com ações, pregamos com amor e falamos: aceita, vem, deixa Deus te transformar. Então nós não podemos entrar nesses caminhos, porque na igreja de Cristo há espaço para todos aqueles que professam Jesus como único e suficiente Salvador. Isso é o que nos une. Isso é o que nos une. Não tem como olharmos para John Wesley e falarmos, por ele ser arminiano, que ele estava equivocado. Assim como nós não temos como falar de Judson Taylor, um dos maiores missionários, um homem que mudou a China, por ele ser calvinista, que ele estava equivocado. Então essa é a segunda coisa. Mas tem uma outra coisa que nós precisamos entender. O que nos une é a missão. O apóstolo diz: aqueles que ele chamou, que ele conheceu de antemão, ele também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele estabelece que o que vai dar liga a igreja é a cabeça, que é Cristo. Não é nada e não é ninguém, é Cristo. Então nós vamos agora para o capítulo 9.
e nós vamos encontrar eleição. Mas nós vamos para o capítulo 10 de Romanos e nós vamos encontrar o convite. Como ouvirão se não há quem pregue? Como se converterão se ninguém anunciar? O que nos une é Cristo, que nos dá uma missão. A missão é que nos põe no mesmo prumo. É a missão. E quando a missão ela é entendida, ela é vivenciada, nós passamos dessas coisas e entramos nesse caminho. Os predestinou para serem conformes. O apóstolo Paulo diz, olha, conforme, com conformidade, como Cristo, com o padrão dele, com uma nova maneira de ver o mundo, com um novo entendimento das coisas, com um novo olhar, com um novo prisma, para tudo relacionado, natureza, economia, magistério, tudo conforme a imagem dele, conforme ele, conforme o padrão dele. Então nós somos chamados para andarmos e nós somos predestinados, nós somos lançados nessa caminhada e nós precisamos aceitar isso e desejar isso. Falar, Deus, eu quero andar e viver conforme o Senhor. Eu não quero viver conforme um grupo, conforme uma denominação, não, conforme o Senhor. Conforme o Senhor, fazer aquilo que o Senhor deseja, fazer aquilo que o Senhor ordena. Porque é a coisa que mais queremos nessa vida. Aqueles que nasceram de novo, é que as pessoas olhem para a gente e digam aquilo ali. Não que nós... Esse não é o desejo daqueles que nasceram de novo. Serem reconhecidos porque sabem muito de teologia, porque sabem muito de Bíblia, porque fazem muitas coisas, porque têm uma boa oratória, não. É que as pessoas olhem e digam, olha, você se parece com Cristo. Você tem a imagem e a semelhança dele. Você se parece com ele. Eu conheci uma pessoa que se parecia com Cristo. Era a imagem e semelhança dele. Terceiro, aos que predestinou, ele chamou. E ele chamou por quê? Porque ele conhece cada ovelha que é do seu pastoreio. E ele chamou, e chamou como alguém chama um filho. O apóstolo Paulo ele vai falar no capítulo 2 sobre a filiação, a adoção. É um capítulo todo sobre adoção, que nós fomos adotados, nós fomos gerados, agora nós somos pertencentes. Ele chama como alguém que sabe o nome, que sabe o passo, que sabe o caminhar. Então, nós que estamos nessa caminhada, somos pessoas que não foram assoviadas, foram pessoas que foram chamadas, que receberam uma convocação, sem opção de recuo, sem opção. Então não há dúvidas se é certo ou errado. É por isso que ele diz a Timóteo, aquele que põe a mão no arado. Porque só põe a mão no arado aquele que tem convicção. Porque sabe o que é um arado? Um arado é um arado. Sabe o que significa arado no grego? Arado. Arado no grego significa arado, arame farpado, é isso aí. Aquele que põe a mão nesse trem, sabe que dói, sabe que machuca, mas aquele que lança a mão não volta atrás. Por quê? Porque ele foi chamado. Custe o que custar, ele foi chamado. A quarta verdade, e os que chamou ele justificou. Quando atendeu o chamado, o que era condenação é perdoada. Todos os crimes são pagos. Como diz o teólogo brasileiro, olha, era como se alguém estivesse passando pelo mercado de escravos, passou lá, olhou e falou, vem, quanto que é? Qual é a dívida? Eu pago. Sabe, justificação é isso.
Nós fomos justificados, não há condenação, não há condenação, não há como o diabo nos condenar, não há como o diabo nos acusar, ninguém pode nos acusar. Ninguém, a nossa consciência, ela só deve estar cativa a Cristo, a Deus, às Santas Escrituras, mas ninguém. Você não é um crente de segunda categoria, e não importa o pecado que você enfrente, que você lute, não importa o tipo de pecado, a sua batalha, se você está lutando, esse pecado não te torna um cristão de segunda categoria, porque Cristo é que te justificou. Não existe entre os que foram chamados gente de segunda categoria. Todos nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É isso que ele nos afirma. A última afirmação, ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, de acordo com o seu propósito. Não, isso aí eu errei. Vamos ler aqui o verso 30. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. É bem interessante que o apóstolo Paulo, ele vai da justificação para a glorificação. E os universalistas, gente que distorce o evangelho, e olha, universalista não é novo debaixo desse sol, não. Porque o universalista, ele diz: não, tudo é amor, Deus é amor, tudo está certo, todo mundo está nesse barco, Deus é amor, Deus é amor. E um Deus de amor não é um Deus que corrige, não é um Deus perverso. Como se Deus devesse alguma coisa para a humanidade. Então, o apóstolo Paulo já tratou com esse pessoal, sabe onde? Em Romanos 6. Quando o apóstolo Paulo mostra o poder da graça. E ele diz: olha, por isso que onde abundar o pecado, vai superabundar a graça. Sabe o que os universalistas fizeram lá em Romanos 6? Sabe qual foi a lógica dele? Ah, se é isso, se onde tiver pecado vai superabundar a graça, então eles dizem o quê? Eles falaram o quê? Então vamos pecar. Vamos pecar à vontade, vamos viver uma vida desregrada, porque aí a graça vai aumentar. Quanto mais pecado, mais graça. O apóstolo fez capítulo falando: quem assim pensa, não entendeu e não foi regenerado. Por quê? Se o poder do evangelho não moldar a sua maneira de pensar e suas emoções, você não vai ter convicções. O apóstolo Paulo sai da justificação e vai para a glorificação. E os universalistas hoje dizem: essa história de santificação, essa história de separação, isso é dogmatismo castrador. É dogmatismo castrador. É mecanismo de controle, de liderança eclesiástica. Porque se fosse importante, ele falaria: olha, aqueles que ele libertou, que ele pagou o preço, tem que se santificar, tem que ter uma vida correta, tem que ter uma vida de padrão, tem que ter uma vida que demonstre essa mudança. Não pode cercear e reprimir a carne. Isso é castrador. Porque, olha, depois da justificação só tem uma outra estação, e qual é? A glorificação. Então está tudo certo, é da justificação para o céu. Não, o apóstolo Paulo, ele mostra para a gente: a justificação é o start da santificação, e a glorificação é a conclusão da santificação. Nós precisamos, dia após dia, deixar o evangelho nos moldar. John Wesley, que na minha opinião é uma das pessoas que mais trabalha essa questão da santificação, ele vai trazer um exemplo muito prático, que alguém uma vez questiona para ele num debate em Oxford:
Poxa, mas nós vamos nos santificar para quê? Nós nunca seremos perfeitos. Ele falou, fantástico. Ele fala, fantástico isso. Para que vamos fazer isso? Aí ele diz, sabe o que é a santificação? A santificação é sim, nós nunca alcançaremos a perfeição aqui nessa terra. Mas nós vamos chegar tão perto, tão perto, tão perto, que no dia da glorificação é só tropeçar que a gente cai nela. É só tropeçar. É como alguém que mora, que diz, olha, quando eu abro a porta de casa, a água da praia entra. Está tão perto, está tão perto. E ele diz, por que isso? Para ganhar uma coroa? Para ter glórias? Não. Ele diz, a santificação é movida, é alimentada por um sentimento de se parecer, um desejo de se parecer cada vez mais com Cristo. Por último, ele faz 5 perguntas. 5 perguntas que de fato não têm resposta. Não tem resposta. Mas o apóstolo Paulo, ele faz essas perguntas como alguém que olhou para a sua vida, que olhou para tudo aquilo que já tinha acontecido, para tudo aquilo que estava acontecendo e para tudo aquilo que certamente iria acontecer, e entendeu, não parece, pode não parecer, mas Deus está ao meu lado e ao lado de vocês. E ele começa no verso 31. Que diremos? Ele começa com isso. Que diremos? Que diremos? O que nós vamos falar diante dessas coisas, dessas verdades, de tudo isso? O que nós vamos falar? Que diremos, pois, diante dessas coisas? E aí ele lança, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, essa é uma verdade que tem que estar cravada nos nossos corações. Deus é por nós. Se o apóstolo Paulo chegasse e falasse o seguinte, olha, quem é contra nós? Imagine a multidão de pessoas. Nero era contra ele. Os judaizantes eram contra ele. Se você perguntar para você mesmo, para a sua consciência, quem é contra mim? Talvez tenha pessoas na sua casa, na sua família que sejam contra você, no trabalho, na escola. O cristão é alguém que sempre vai incomodar. O dia que tivermos paz com esse mundo, que sentarmos à mesa daqueles que servem os manjares, ou nós fomos corrompidos, ou entramos no caminho da omissão. Ou uma coisa ou outra. Não tem como fugirmos. Mas o apóstolo Paulo não pega esse caminho. Ele não pega, ele não diz, olha, quem é contra nós? Ele diz, se Deus é por nós. Sabe qual um dos maiores problemas, um problema que abate cristãos, que abate igrejas, que abate comunidades, é sempre perceber só quem é contra eles. O apóstolo não pega esse caminho, ele pega o caminho da certeza, Deus é por nós, Deus é por nós. Não importa se o Egito é contra nós, Deus é por nós. Não importa se a vida econômica está contra a igreja, Deus é por nós. Nós não podemos pegar esse caminho de quem é contra nós. Isso vai nos castrar, isso vai nos paralisar. Sabe, esse diagnóstico pode ser contra você, mas Deus é por você. Deus é por sua família, Deus é por sua casa. Deus é por nós. Ele diz, se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? A coisa que mais precisamos nessa vida é saber que Deus é por nós. Sabe, é isso que vai nos impulsionar, é isso que vai nos levar adiante, é isso que vai nos levar a encarar o reino das trevas.
a enfrentar gigantes. Sabe, quando o menino Davi olha para aquele homem gigante, ele não olhou para quem era contra ele, mas ele diz: eu lembro que eu estava no campo, e veio um leão, e Deus me livrou, depois veio um urso, e Deus me livrou. Então Deus é por nós, Deus é por nós. Quando todos aconselharam a jovem rainha Esther: não vá lá, não faça isso, algo terrível pode acontecer. Mas ela disse: Deus é por nós, eu vou. Quando a igreja de Filipe, naquela reunião fantástica, os presbíteros, os anciões da igreja, aquela reunião narrada lá em Atos, capítulo 20, chegam para o apóstolo Paulo e falam para ele: não vá até Jerusalém, não vá. E ele fala: eu sei que eu vou sofrer lá. Sabe por quê? Porque o Espírito me avisa que de cidade em cidade perseguições e tormentos me aguardam. Mas ele diz: mas eu sei que o Espírito estará comigo. Deus é por você, Deus é por nós. Se Ele é por você, quem pode ser contra a igreja que é você? Quem pode ser? Ele vai para a cruz do Calvário de uma maneira rápida, como um meteoro. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? O apóstolo Paulo, ele crava aqui com a cruz do Calvário. A coisa que ele mais amava era a teologia da cruz. Ele foi o que mais falou sobre isso, a importância disso. E ele olha para toda a situação e diz: olha, Deus não poupou o seu filho por nós. Por nós, Ele não poupou o seu filho. Deus poupou o nosso pai Adão e a nossa mãe Eva. Eles não foram fulminados no Éden. Eles foram expulsos do Éden, mas não foram fulminados. Deus não poupou o adicto Noé. Deus não poupou, e a Bíblia, ela não esconde o pecado dos nossos heróis. Não poupou o mentiroso Abraão. Não poupou, a Bíblia poupou o trapaceiro Jacó. A Bíblia poupou o covarde Esaú. A Bíblia poupou o mimado José. A Bíblia poupou o adúltero Davi. A Bíblia poupou o traidor Pedro. A Bíblia poupou a meretriz Raabe. A Bíblia mostra que Deus foi poupando essas pessoas. No Monte Moriá, Deus poupa o filho de Abraão. Deus me poupou. Esse falsário que sou eu, Deus tem te poupado, mas Deus não poupou o filho dele por você. Como diz o cancioneiro cristão, a mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus. Quem entregou Jesus para morrer não foi Judas por dinheiro, nem Pilatos por medo, nem os judeus por inveja, mas foi o Pai por amor. Foi Ele. Quem mata Jesus é Deus Pai. E por quê? Por amor a você. E o apóstolo Paulo diz: aquele que faz isso com o seu filho, o que mais ele não pode fazer por nós? O que Deus não pode fazer por você? Deus pode curar, Deus pode transformar, Deus pode mudar. Sabe, nesse sentido é um mistério, porque nós olhamos para a gente, que somos poucos, diante dessa realidade de mais de 1 milhão de pessoas que não podem fazer nada por si só. E a gente olha, o que podemos fazer por esse 1 milhão de pessoas que não conhecem o Senhor, ó Deus? O que é a nossa comunidade? O que são as igrejas aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro? Nós olhamos para toda essa situação
e dá desespero, mas nós nos lançamos no desafio, porque nós olhamos para um Deus que não poupou o seu Filho por amor a nós. O que mais Ele não pode fazer? Será que Ele não pode trazer um avivamento, mudar essa cidade, mudar o Rio de Janeiro? Pode, pode, pode. O reino das trevas estão numa grande network, ligados, entrelaçados. E como vamos enfrentar a corrupção que assola a nossa cidade? Às vezes um caos que abate a nossa família, a corrupção no nosso trabalho, e nós olhamos e falamos, isso está com a diretoria, como eu vou fazer isso? Nós precisamos lembrar que Deus não poupou o seu Filho. Se Ele não poupou o seu Filho por amor a nós, tudo mais Ele é capaz de fazer por amor a nós. Essa semana, eu estava com um amigo numa reunião, pensando em estratégias mesmo, em coisas que podemos fazer como igreja, para mudarmos a nossa cidade. E a gente, até um momento, chegamos lá e ficamos falando assim, rapaz, a gente está falando de tanta coisa aqui, mas nós somos tão pequenos. Mas quando Deus age, meus irmãos, não tem como o reino das trevas resistir. E nós estávamos conversando sobre uma rede diabólica, que liga a nossa cidade. Está gravando nesse trem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos falar. Mas hoje, um dos grupos que mais perseguem e matam cristãos é o grupo terrorista da Nigéria chamado Boko Haram. Boko Haram, em um dos ataques deles a cristãos, eles sequestraram mais de quase 200 meninas cristãs. Todas elas viraram escravas sexuais. Até hoje, o governo da Nigéria não conseguiu resgatar nenhuma dessas meninas cristãs. São universidades que eles destruíram cristãos. O alvo principal do Boko Haram são os cristãos. São os cristãos. E o que o Boko Haram tem a ver com a nossa cidade? Tudo a ver. Há uma rede diabólica ligando o Rio de Janeiro, alguns países da América Latina, 2 países específicos, que são hoje produtores de cocaína, e há uma facção no Rio de Janeiro que compra essa cocaína pura desses países, e essa cocaína vem para cá, e eles passaram aqui a serem não mais varejistas, mas atacadistas de cocaína. E essa cocaína eles estão mandando, sabe para onde? Nigéria. Sabe para quem? Para o Boko Haram. Em troca, sabe de quê? Fuzil. Cada quilo de cocaína vem 4 fuzis para cá. Então, cada vez que o tráfico ganha dinheiro aqui, cristãos são perseguidos na Nigéria. O que nós podemos fazer contra isso? Nós somos tão frágeis, tão pequenos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos ver essa história mudar. Nós vamos ver o Evangelho se manifestando lá na Nigéria e libertando todo esse povo através de conversão. E nós vamos ver o Evangelho mudando a nossa cidade aqui. Porque ele diz, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? É Deus quem pagou? Foi Deus quem fez? Foi Deus quem realizou? Então ele diz, quem pode acusar? Quem pode condenar? Quem pode apontar contra a igreja de Cristo? Quem pode fazer isso? Ele diz, ninguém. Ninguém pode fazer, porque Cristo operou uma obra que não dá legalidade a homem nenhum acusar, a ser nenhum, nem anjo e nem demônio. Quem os condenará foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede, e também intercede por nós. Sabe, o apóstolo Paulo chega
nessa pergunta ele diz: olha, ninguém pode nos condenar, porque além de sermos justificados, nós temos um Cristo que primeiro pagou o preço. Ele morreu, e não só morreu, ele ressuscitou, e não só ressuscitou, ele está à destra de Deus, ele saiu do trono, mas ele continua, como nós cantamos aqui, e como foi lido na citação bíblica, ele está de novo no trono, mandando, governando, intercedendo por nós. O trono não está vazio, alguém governando, o caos não imperou, o caos não está com cedro. Deus continua reinando e governando esse mundo, e a glória dele será vista em toda a terra. Vai ser vista, vai ser vista. Por último, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? E aí, num apanhado de coisas que com certeza mexem com a gente, ele pega todas essas coisas que atormentam, que põem medo, que põem pavor, e relaciona todas elas. Ele começa: será a tribulação? Será que a tribulação pode nos separar? Ele diz: se sabemos, se temos convicções, não. A angústia, a inquietação por dentro, o pavor que faz o coração palpitar, que acelera tudo aqui, ele diz: não. Perseguição, não. Fome, a escassez de alimento, a necessidade de coisa, ele diz: não. A nudez, não. Perigo, o risco, não. Não, a espada, não, não. Diante dessas coisas, ele diz: nós sabemos. E aí ele conclui com uma lista de 10 coisas que põem pavor em muita gente. Mas sabemos que em todas essas coisas, nós não somos vencedores. Ele não acha palavras. Ele se cala, ele busca uma palavra no grego. Talvez, pela erudição dele, pensou uma palavra no latim, no hebraico. Mas ele não acha uma palavra para afirmar o que nós somos. É como o sonho de qualquer fanático ou por história, ou por futebol, ou por série. O que é o frisson hoje do Netflix? É você correr para acompanhar toda a série, para saber logo o final, o que vai acontecer no final da temporada. Sabe, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é o seguinte: olha, é como se você conseguisse assistir a sua vida pelo final da temporada, porque no final diz: nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Eu vou confessar um pecado para vocês. É uma complicação para mim assistir jogo em casa pela TV, ao vivo. Sabe o que eu mais gosto? É assistir o compacto depois, especialmente quando eu sei que o resultado foi favorável. É o que eu mais gosto. Eu já sei, e eu vejo a aflição. Eu olho para aquela bola que pega na trave e digo: ai meu Deus, não entra. Mas eu digo: não vai entrar, porque eu já sei no final. Eu já sei o final. Eu sei que nós já ganhamos. Eu já sei. Sabe, eu queria que chegasse dezembro. Eu queria mesmo chegar dezembro e saber: olha, eu fui para Dubai, já aconteceu tudo, deu certo. Não vamos ser eliminados logo na primeira fase. Isso vai acabar esse ano. Queria muito. Mas eu não posso fazer isso. Mas a Bíblia diz: você pode ler o final da sua vida. E no final da sua vida está escrito: você é mais que vencedor. Não importa a rua que você vem entrar, o que vem acontecer com você daqui a 1 ano, 10 anos, daqui a 20, daqui a 30, no final, você é mais que vencedor. Pois ele diz: eu fui convencido, eu estou convencido, eu fui convencido e eu estou convencido de que nem morte e nem vida, nem a morte, nem a vida, nem anjos, tudo nos pares, nem demônios, nem o presente, nem o futuro,
nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É emocionante mesmo esse texto. É algo que nos põe a marchar. É algo que pega toda a nossa ortodoxia, todos os nossos conceitos teológicos e nos empurra mesmo para uma prática de transformação. Deus é por nós. Ele está agindo por nós. E nada vai nos separar desse amor dele. Sabe, os pecados de ontem, do passado, eles não podem te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe, os pecados de hoje, eles não podem te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe, os pecados de amanhã, eles não vão te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem ninguém. Porque no final, nós somos mais do que vencedores, por amor daquele por amor de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos orar? Deus, nós cremos mesmo que o Senhor operou algo grandioso em nós. Cremos, ó Deus, porque o Teu Espírito testifica com o nosso Espírito, afirmando o Abba Pai. Ó Deus, o Santo Espírito fala, Ele intercede e Ele mostra o que o Senhor fez. Então eu peço mesmo, Jesus de Nazaré, Senhor e Mestre, que o Senhor traga convicção a essa igreja. Ó Deus, que nós não venhamos nunca, ó Deus, ritmar os nossos passos, ó Deus, por aquilo que é contra nós, por aqueles que são contra nós, por aqueles que se colocaram como adversário, pelas dificuldades que surgiram, que essas coisas nunca venham ritmar os nossos passos. Mas, ó Deus, que nós venhamos marchar, ó Deus, sabendo que Deus é por nós. E se Ele é por nós, se é um mar que está diante de nós, ele vai se abrir. Se o faraó está nos cercando, ele vai ser sucumbido pelas águas. Ó Deus, nós olhamos para essa cidade, ó Deus, e olhamos para a nossa realidade como igreja e nos perguntamos: quem somos nós? Quem somos nós? Mas olhamos para esse texto, e esse texto diz que nós somos mais que vencedores, que nós em Cristo Jesus podemos sim ver essa cidade mudar, ser instrumento, ver nossa casa mudar, ver nosso lar mudar. Ó Deus, essa semana eu fui ao UFRJ, ali na Praia Vermelha, a primeira universidade do país, a primeira universidade desse país, está ali, está aqui do nosso ladinho. E Deus, eu vi 3 meninas lendo a Bíblia, e o Senhor sabe que eu parei, e eu me emocionei, e eu orei, e eu vi uma tocando na outra e orando, sem constrangimento. Deus, o Senhor tem operado sim nessa terra, e eu creio que em cada canto, que em cada lugar, o Senhor vai derramar o Teu Santo Espírito, e nós vamos falar mesmo, nós vamos andar, nós vamos marchar, sabendo que o Senhor está agindo. E se o Senhor está agindo, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir, ninguém pode reter, ninguém pode represar o Teu mover. Então venha, ó Deus, sobre essa igreja. Ó Deus, traga poder, poder, poder. Nós queremos tudo aquilo que é conhecimento, nós queremos aprender, nós queremos sim. Nós somos sim uma igreja ortodoxa. Nós cremos que a Bíblia, ela é a única palavra do Senhor. Nós não abrimos mão disso. Nós cremos que o homem necessita de salvação,
que não há projeto social que possa mudar o homem, o coração do homem pecaminoso. Só o Senhor, só o Santo Espírito. Nós queremos anunciar, mas nós sabemos também de que se o Senhor não fizer, de que se o Senhor não realizar, nós não podemos frutificar, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Então, ó Deus, opera o teu mistério de redenção e transformação, de justificação, de chamado e de presciência do Senhor nessa terra em nossas vidas. Deus, nós cremos, ó Deus, que nós estamos no processo de ignição, que o start está sendo dado, e nós cremos que isso não será só para aqui. Ó Deus, nós cremos que isso será para os 4 cantos, para todas as comunidades de fé. E eu agradeço por essa igreja amável, amada, que tem aceitado o compromisso. Deus, que essa semana, ó Deus, pessoas se rendam. Ó Deus, em cada célula, em cada casa que fosse abrir, que gente seja curada de câncer, de doenças, que gente seja transformada, que gente venha se reconciliar com os seus familiares, que gente venha se render, que pessoas venham mudar. Ó Deus, toma cada um que vai ministrar a lição, cada intercessor, cada líder, cada casa, cada lar. Deus, que seja uma semana de avivamento, para a honra e glória do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.